Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos agora ao assunto 42 do nosso Pladis, sobre relações internacionais, mais especificamente sobre as políticas de defesa do Brasil. Então, uma visão geral, o Brasil busca protagonismo nessas negociações, sejam políticas econômicas, sociais ou cenário internacional, compatível com sua grandeza. Tá? Então, o Brasil não possuía, até o final do século XX, uma política estratégica, uma política nacional de defesa. Ela foi criada em 1996, né, com ênfase, sim, em paz, diálogo, negociações, resolução de controvérsias, como não poderia deixar de ser, até porque o Brasil não tem outra opção, porque o cenário bélico para o Brasil não é favorável. Então, nós temos objetivos orientados, sim, para o preparo e emprego do poder nacional. Lembro que preparo e emprego do poder nacional não é só preparo e emprego do poder militar, abrange todos os campos do poder. Tá? Então, o poder militar é só uma vertente, seja da Estratégia Nacional de Defesa, seja da Política Nacional de Defesa. O principal mérito do estabelecimento dessa Política Nacional de Defesa é a ideia de que a nossa sociedade não tem uma percepção da necessidade contínua de defesa nacional. Então, nós não sofremos nenhuma guerra desde a Guerra do Paraguai. Portanto, são 150 anos, mais de 150 anos, que a gente tem um cenário pacífico. Isso, sem nenhuma dúvida, é mérito das nossas ações de defesa. Né? Mas, por outro lado, muitas vezes a população não enxerga isso, porque vê aí um cenário de paz e como se isso fosse absolutamente normal, e a gente sabe que nem todos os países são assim, muito pelo contrário, a maioria dos países não tem conseguido isso que o Brasil conseguiu. Então, o nosso cenário de defesa é tranquilo por mérito de ações feitas pelo Brasil. Né? Então, a prioridade de defesa do Brasil é com relação ao entorno estratégico. O Brasil, a princípio, não tem uma ameaça, com exceção de algumas especulações sobre a Amazônia, o que parece ainda algo significativamente distante. Né? E uma atenção especial à comunidade de países de língua portuguesa, em especial aos países africanos. Né? Valorização de uma convivência harmônica entre os países, né? E uma importância dessa relação de interação entre os estados. Tá? Inclusive, nós temos em nossa Constituição a ideia de uma integração regional. E uma outra ideia marcante na nossa política de defesa é que a defesa ela é indissociável do desenvolvimento. Não há como você ter uma defesa eficiente se você não tem um desenvolvimento econômico, não tem investimento em educação, em saúde, em ciência e tecnologia. Então, isso está de acordo com os novos parâmetros de segurança da ONU, inclusive. Então, nós temos que ter uma qualidade de vida, nós temos que ter uma educação adequada para pensarmos em algo com um maior vulto. Né? Então, a base industrial de defesa tem uma grande defasagem tecnológica, né? O que é difícil de ser suprido em razão da necessidade de qualificação da mão de obra e em razão do fraco parque industrial do Brasil. Né? Então, a nossa matriz energética é ótima, mas isso não é suficiente para alavancar a indústria de defesa ou as ações da política de defesa. Tá? Então, nós temos desafios como vazios demográficos, principalmente na Amazônia. Nós temos uma grande faixa do litoral, né? Uma importância estratégica gigantesca do Atlântico Sul, em particular após o descobrimento aí das grandes bacias petrolíferas no pré-sal, seja na costa brasileira, seja na costa africana. Né? Nós já temos uma vocação marítima, nós já temos uma marinha historicamente bem constituída, com suas dificuldades também no cenário econômico, né? Mas uma grande importância estratégica do Atlântico Sul, que nós temos que aproveitar isso para a nossa defesa nacional. Tá? Também, atualmente, se insere a defesa aeroespacial com uma grande relevância, cada vez também mais intensa. Hoje em dia, as comunicações por satélite, drones não tripulados, mísseis não tripulados, etc. Então, sem dúvida, a defesa aeroespacial é uma vertente extremamente importante para qualquer defesa de qualquer país. Né? Nós temos o desafio de fronteiras com muitos países, então isso denota um certo cuidado, principalmente na Amazônia, onde as fronteiras são muito difíceis de serem patrulhadas, havendo essa necessidade aqui de cooperação dos países sul-americanos para que isso aconteça com alguma eficiência.
e isso sempre gera possibilidades de tensões no entorno estratégico. E ainda nós temos um crescimento de conflitos estratégicos militares entre vários locais, né? Então a gente está vendo atritos entre Rússia e grande parte do hemisfério ocidental, a China querendo resolver seus problemas históricos, né? E o Brasil, sem dúvida, tem essa dependência de relacionada à economia e global, né? A economia é a segurança global, né? Nós vemos conflitos étnicos, religiosos, terrorismo, né? Necessidade de participação em ações humanitárias. A gente vê esse problema na Palestina, Hamas, o Brasil tomando uma posição é, complicada no cenário internacional, né? Nós vemos problemas de mudanças climáticas, nós vemos problemas de desigualdades tecnológicas, onde nós temos que enfrentar isso de uma maneira difícil, né? Partindo lá de baixo, né? Nós temos que manter a nossa dissuasão. A gente parte para as estratégias dissuasórias, estratégias da presença, mas é bastante complicado você manter o poder de dissuasão quando você não tem os instrumentos para isso, né? Os instrumentos nossos são bastante limitados, né? E nós temos grandes recursos naturais e necessidade de protegê-los, né? Então, ainda mais no momento em que essas atividades humanas elas se ampliam e as necessidades de recursos naturais elas estão cada vez mais marcantes, né? Seja água salgada ou doce, petróleo, matas, tudo, né? Biofármacos, biocombustíveis, coisas que o Brasil tem um potencial muito grande e necessita é, utilizar, né? De uma maneira calma e pacífica, né? Então nós temos essa concepção política de defesa que prega aqui uma estabilidade, né, uma paz, sempre que possível, voltada contra ameaças externas, tentativa de manutenção das Forças Armadas motivadas e preparadas e equipadas, né, uma regularidade orçamentária difícil, mas que há necessidade para se cumprir as missões constitucionais. Isso está na política de defesa, mas isso nem sempre é atingido. Evidentemente que um país tem dificuldades orçamentárias e as políticas nem sempre privilegiam as ações de defesa, né? A manutenção do Atlântico Sul com a zona de paz e cooperação já estabelecida, muito importante, né? Priorização de investimento em saúde, educação, tecnologia, inovação, então que são atividades relacionadas diretamente à defesa. Proteção da Amazônia, a gente já viu as atividades como o CIVAM, o CIPAM, né, e essa integração com outras regiões, cooperação internacional com países sul-americanos, né, uso sustentável de recursos ambientais, né, então a sustentabilidade é uma tônica muito forte nas relações internacionais contemporâneas, participação de operações internacionais e organismos globais. O Brasil tem participado ativamente de organizações internacionais, principalmente na ONU, né, mas tem participado também na OEA, também com o BRICS, também com o Mercosul, então a participação de organismos e também em operações internacionais com a ONU, com muitas representações ao redor do mundo, com destaque para o Haiti, mas temos pessoas no Congo, no Sudão, em vários países, em outros países africanos e asiáticos. Então, os objetivos nacionais de defesa são esses sempre, né? Esses objetivos eles são imutáveis: soberania, patrimônio e integridade, capacidade de defesa para missões constitucionais, autonomia tecnológica e produtiva, preservação de coesão e unidade nacionais, salvaguardar as pessoas, bens, recursos e interesses nacionais no exterior, ampliar o envolvimento da sociedade em assuntos de defesa, contribuir para a estabilidade e paz internacional e incrementar a posição do Brasil no cenário internacional, tá? E inserção de processos decisórios. E ainda uma interdependência com outros órgãos da administração federal, evidente, tá? Interação essencial para o sucesso de políticas de defesa e da formulação da Estratégia Nacional de Defesa. Eu, eu gostaria de acrescentar, que não está na nossa apostila, a grande necessidade de defesa com relação ao tráfico em geral, principalmente de entorpecentes, né? O Brasil tem um problema muito sério nas suas atividades de defesa com relação ao tráfico de entorpecentes, e esse problema tem se avolumado nos últimos tempos e já faz, sem dúvida nenhuma, vem comprometendo as ações de defesa, de segurança da sua população, e há necessidade de se intervir nisso com urgência e com rigor.
e nós não estamos vendo isso caminhando da maneira que a gente imagina adequada. Tá? O Brasil ele é um dos participantes da ONU, né? Participa ativamente na segurança, na paz. Normalmente ele é um membro do Conselho de Segurança, embora não seja um membro efetivo, ele faz parte, ele faz a abertura dos trabalhos na ONU todos os anos, o presidente brasileiro que vai lá, isso é uma conquista pela importância e relevância do Brasil quando da criação da ONU, está lá no Estatuto da ONU, é bastante interessante. Então, os fóruns regionais aqui tem ProSul, IBAS, Zopacas, junto com os países do Atlântico Sul, né, e países de língua portuguesa, ONU, BRICS, entre outros. Tá? E o Brasil, sem dúvida nenhuma, busca uma reformulação do sistema político internacional. Tá? A ideia é ter uma participação mais efetiva na ONU, quem sabe sendo membro permanente do Conselho de Segurança. A ideia é se juntar com países tradicionalmente mais socialistas e em detrimento, em particular do Ocidente e do Oeste Europeu, e principalmente dos Estados Unidos, então buscando uma nova configuração Sul-Sul, nós vamos ver isso depois em noções de relações internacionais, tá? E como defensor do multilateralismo, tá? E tentativa de permanecer ativo na agenda internacional. Destacando as principais ideias, o Brasil busca sempre o protagonismo, tem ênfase na paz e na autodeterminação dos povos, tá? Lembrando sempre que o poder nacional envolve todas as suas expressões e não somente o poder militar, tá? Prioridade das ações de defesa voltadas ao entorno estratégico, a necessidade de conscientização, que a nossa sociedade não tem uma conscientização sobre as necessidades de defesa. O Brasil dispõe de vários desafios, de ameaças, de limitações significativas para atingir seus objetivos e o histórico do Brasil na participação da ONU. Ok, gente? Obrigado por ter estado comigo. Até a próxima e um forte abraço.